Vamos lá, né, pessoal? Segundo vídeo, principalmente relacionado à Conjuração Baiana, que também vai acontecer no século XVIII, tá bom? Principalmente em 1798, né? Lembrando que essa agora vai ser uma revolução, principalmente de caráter popular, né? Aí, um pouco diferente da Inconfidência Mineira, né? Porque a gente percebeu quem eram os participantes da Inconfidência, era principalmente a alta sociedade, né? As pessoas que estavam ali mais próximas, né, da questão mineradora, né? Os possuidores. Então, os grandes proprietários de terra também, tá bom? E a Conjuração Baiana vai ter esse diferenciar essa diferença, né? Porque vai envolver aí mais a população, né? Principalmente porque envolveu os homens pobres livres, né? E alguns intelectuais também foram importantes, mas principalmente contou com a participação de alfaiates, marceneiros, tá bom? Né? Os homens que trabalhavam principalmente nesses pequenos ofícios, né? E a pequena elite, né? Ela vai aí ser importante principalmente para divulgação das ideias, né? Dos princípios aí da Revolução Francesa, que também vão ser bases aí para a Conjuração Baiana. O contexto da conjuração vai ser justamente a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro, né? A gente sabe que uma das primeiras capitais do Brasil vai ser Salvador, né? E quando a transferência, né, da colônia para o Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, né? Essa região aí do Nordeste, elas começaram a argariar dívidas, né? Porque Salvador deixaria aí de ser uma das principais cidades aí, principalmente quando fala de ciclos econômicos, tá bom? Então, com a transferência aí da capital para o Rio de Janeiro, a população começou a ficar vulnerável à miséria e também os altos impostos pela metrópole, né? Os produtos básicos tiveram alta e a região baiana enfrentaria aí uma grande crise de abastecimento, né? Então, todas as produções, a facilidade aí que tinham da chegada, né, de produtos, já que a capital era Salvador, né? Com a transferência, a população começou a sofrer graves crises de abastecimento. Tá aqui, né? Já a sociedade aí, já vocês podem perceber nessa imagem, aí em um dos principais centros da cidade, alguns dos revolucionários aqui já aí recebendo suas punições, né? Recebendo suas punições porque se levantaram contra a dominação portuguesa, e aqui a grande massa, né? A grande massa que queriam também a sua liberdade. E aí temos alguns detalhes, né? Principalmente as influências iluministas e revolucionárias do período do século XVIII, principalmente as mesmas que eu falei anteriormente, principalmente influência da Revolução Americana, né? Independência dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa na França, e agora também teria aí mais uma, que seria a Revolução no Haiti, né? Foi o levante dos negros contra a dominação francesa, né? E aí a gente vai ver também que eles buscavam a ascensão social, né, e a liberdade de comercializar com outros países, buscavam também um novo regime, assim como os mineiros, né, queriam instaurar ali em Minas Gerais uma república, né? Os baianos também queriam um novo regime, que ele fosse democrático, livre de Portugal, né? E livre da dominação portuguesa. Eles almejavam a chamada República Baianense, né?
gostariam também do fim da escravidão e autonomia econômica, tá bom? Aí vocês lembram aí dos principais aspectos que diferenciam, né, as duas rebeliões, né? Vocês perceberam que em Minas Gerais a gente não fala sobre escravidão, né? Sabendo que os principais participantes são aí da alta sociedade e que eles são grandes produtores, né? E grandes proprietários de minas e, logicamente, eles não queriam o fim da escravidão. Mas como a revolução aqui na Bahia era principalmente de caráter popular, né? Eles exigiam também, discutiam principalmente os aspectos que envolviam o fim da escravidão. Tá bom, pessoal? Vamos olhar aqui algumas imagens, né, do levante da população, lembrando que contava ainda com a participação de outras camadas da sociedade, né? Camadas até então não privilegiadas da sociedade baiana, tá bom? E aí, ó, vocês podem ver aí, ó, eram homens livres e pobres, né? Em sua grande maioria pertencente à classe dos alfaiates. Aí o significado também do nome é a rebelião, né, ou a revolução dos alfaiates. Também continha uma pequena elite, como eu disse para vocês no início, que elas eram aí a força motriz para que as ideias e os princípios iluministas e revolucionários chegassem até a população, né? Sabendo que essa população, em sua grande maioria, era analfabeta, né? Então, o principal meio das divulgações das ideias iluministas e revolucionárias eram principalmente os comícios públicos, né? A entrega de folhetos, né? Principalmente eles contendo algumas imagens, né? De fácil interpretação para motivar aí a população a se levantar contra a dominação portuguesa, né? E aqui a gente vai para alguns testes, lembrando que esses testes são os mesmos que eu passei para vocês na revisão, tá bom? Então prestem atenção, tá? E as respostas das perguntas, né, que vocês vão usar, né, a subjetividade para escrever, eu com certeza já comentei aqui. Então, vocês podem corrigir, tá bom? E mandem a foto para o meu WhatsApp até a segunda-feira, tá ok? Eu vou dar um tempo para que vocês leiam a questão, tá bom? Para que eu comente cada alternativa. Pronto, né? Então vamos lá. No Brasil colônico, particularmente aí no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários. E foi justamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Quais características são comuns entre eles, né? Quando eu falo comuns, vocês já sabem, né? O que elas duas vão se igualar, né? Temos aí letra A, a influência do pensamento iluminista, a participação maciça de pessoas da elite, da sociedade local. Lembrando que Inconfidência Mineira contou com a participação de uma parte da sociedade que era justamente a parte da elite, né? E já a Conjuração Baiana teve o seu caráter mais popular. Então, o que está errado aí na letra A? Não contou com a participação maciça da elite, né? Sabendo que a Conjuração Baiana teve o seu caráter popular. Letra B, foram inspirados pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade e pretendiam acabar com a escravidão? Não. Apenas a Conjuração Baiana discutia sobre o fim da escravidão. Letra C, quem queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista? Ó, vamos lá na D. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, pois havia grande participação de pessoas ligadas à elite? Não, tá errada. Quando a gente fala de elite, a gente lembra de Inconfidência Mineira. E sim, teve um grande derramamento, porque muitos, né, que se levantaram contra, eles foram ali colocados em grandes forcas, tá bom? Pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a independência
política do Brasil? Não. Estamos falando de revoltas, rebeliões, principalmente locais, né? Não queriam a independência do Brasil, e sim das suas regiões. E sem contar que o que está errado aí também, que esses dois movimentos pretendiam acabar com a escravidão. Não, acabei de comentar que apenas a Conjuração Baiana discutia sobre o fim da escravidão. Então, qual é a alternativa que está correta? Letra C. A letra C está correta. Sobre os movimentos que questionavam a dominação colonial na América Portuguesa, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A Inconfidência ou Conjuração Mineira reunia intelectuais, clérigos, advogados, mineradores, proprietários, militares, etc. Dentre outros objetivos, pretendiam proclamar uma república em Minas Gerais? Correto, letra V. Os sentimentos de liberdade e independência dos Inconfidentes de Minas Gerais foram alimentados pelos ideais iluministas influenciados pela independência dos Estados Unidos, mas nem chegaram a decretar a revolução, pois foram delatados por um dos seus companheiros. Vamos guardar essa aí. O movimento baiano, também influenciado pelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, teve um caráter popular, né? E contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos e mulatos escravos. Verdadeiro. Os movimentos mineiro e baiano foram duramente reprimidos pelas autoridades portuguesas. Alguns conspiradores, sobretudo os mais poderosos, conseguiram se livrar das acusações ou receberam penas mais leves. Verdadeiro. No movimento mineiro, o único condenado à morte foi Tiradentes. E no movimento baiano, apenas os negros e mulatos foram punidos com rigor, com 4 integrantes condenados à morte, executados e esquartejados, a exemplo de Tiradentes. Falso. Essa alternativa aí tá um pouco confusa, tá bom? Então vejam a sequência aí, tá bom? Acompanhe. O alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais de que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses, para viverem em igualdade e abundância. O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por defender a igualdade econômica, exigindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais na França napoleônica, introduziu o Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico, propôs a instalação de regime nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista latifundiária, apresenta um caráter elitista burguês, uma vez que sofreram a influência direta da Revolução Francesa, propondo um sistema censitário de votação, defendeu um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelos ideários da Revolução Francesa. A alternativa que está perfeita é a letra E. Tá bom? Marquem ali a letra E. Acerca da Inconfidência Mineira, é correto afirmar que a coroa portuguesa, diante da possível vitória do movimento, negociou com os Inconfidentes e propôs a anistia total dos revoltosos. B. O projeto dos Inconfidentes, com o objetivo de deslocar mão de obra para as minas, incluiria o fechamento de engenhos de fábricas de tecido. C. A maior parte da direção do movimento era formada por pessoas pobres. Em suas propostas havia defesa da extinção da propriedade privada. A rebelião ocorreu em um contexto no qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento na cobrança de imposto por parte da coroa. Eu acho que aí não precisa mais ler nenhuma outra alternativa, né, gente? Então, o que está correto aí é a letra D, tá bom? Então, a gente acaba aqui, né, o segundo vídeo, sabendo que a nossa avaliação vai conter as principais características aí da Revolução Francesa, portanto, o capítulo 3, e também, né, os conhecimentos sobre as rebeliões na América Portuguesa no século XVIII, portanto, capítulo 4, tá bom? Boa prova. Corrijam as atividades.